Neste vídeo daremos informações históricas e atuais sobre alguns dos países mais pobres do continente asiático. O território indiano está situado no sul da Ásia e os estados indianos no extremo norte e nordeste estão parcialmente localizados nos Himalaias. É o sétimo país maior em extensão territorial. A população indiana é a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da população chinesa. Atualmente há 1,5 bilhões de pessoas na Índia, sendo aproximadamente 51,6% da população homens e aproximadamente 48,4% da população mulheres. A Índia é um país emergente, pois apresenta um bom crescimento econômico na atualidade. É a sétima maior economia do mundo em PIB, Produto Interno Bruto, e a terceira maior em poder de compra bem, como a terceira mais desenvolvida da Ásia, atrás das economias do Japão e da China. A principal fonte de renda do país é a agricultura, sendo a segunda maior produtora de produtos agrícolas em todo o mundo, ocorrendo a exportação de produtos manufaturados, como chá, tabaco e algodão. A indústria têxtil é a segunda maior fonte de emprego após a agricultura. Contudo, um dos principais problemas da economia da Índia é a forte concentração de baixa renda, gerando desigualdade social e econômica. A maioria dos trabalhadores ganha salários baixos e trabalha exaustivas cargas horárias, principalmente nas indústrias de grandes multinacionais. Como e por que a Índia sofre com a falta de organizações internacionais? O PIB do país em 2007 chegou à casa dos 800 bilhões de dólares, com um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. A economia indiana é a segunda que mais cresce no mundo. Contudo, a desigualdade social do país, ao invés de diminuir, aumenta cada vez mais. A taxa de inflação foi de 5,9% no ano de 2007. A economia da Índia passou a crescer após as reformas econômicas que ocorreram em 1991. Desde então, os níveis de pobreza, desnutrição e analfabetismo histórico no país estão diminuindo lentamente, embora permaneçam muito altos. Apesar do grande desenvolvimento econômico da Índia, nos últimos anos, o governo continua gastando mais do que arrecada, o que aumenta a dívida externa do país. Além disso, o rápido crescimento da população resulta em maior necessidade de investimentos sociais, ambientais e econômicos por parte do governo. A Índia já pode ser considerada uma potência em sua região e é apontada como capaz de se tornar uma das grandes potências mundiais no século XXI. Como a Índia está lidando com a pandemia do novo coronavírus? Quando em 24 de março, o governo indiano iniciou um estrito isolamento da população e ordenou o fechamento do comércio e serviços não essenciais, o número de casos positivos de coronavírus somava cerca de 500. Com uma população de 1,5 bilhões de pessoas e cidades densamente povoadas, as autoridades sabiam que o alastramento da doença poderia tomar uma dimensão catastrófica. Em 12 de junho, mais de 2 meses, 280 mil casos e 8 mil mortes depois, a Índia começou a aliviar o confinamento a despeito dos recordes diários de diagnósticos positivos e da escassez de leitos no país. Mas havia vários alertas de que o número de casos e mortes estavam sendo subnotificados, além de crematórios e cemitérios estarem tendo dificuldades para lidar com o alto número de mortes. O governo não estava gastando o suficiente com a saúde, e se continuasse daquela maneira, muita gente iria morrer. O alívio das medidas de isolamento foi uma resposta a pressões pelo impacto econômico das medidas de isolamento e por uma crise humanitária, com milhões de pessoas sem renda e sem emprego. Por outro lado, com a circulação de pessoas fortemente controladas, os indianos conseguiram manter um número de mortes baixo durante certo tempo. Até 12 de junho, eram 8.498. A taxa de mortalidade do país era de 2,8%, segundo a OMS. Para fins de comparação, nos Estados Unidos e no Brasil, essa taxa estava acima de 5%, no Reino Unido, 14%. A OMS elogiou os resultados do país, mas questionou os riscos que um alívio agora poderia trazer. De fato,
Pouco mais de um mês depois, as consequências foram tão drásticas que está acontecendo um retorno do confinamento obrigatório. Os indianos, porém, apesar de estarem sendo detidos e punidos através de multas, continuam se aglomerando em festas, encontros e resistindo ao uso de máscaras. Até o momento, dia 16/7, a Índia resiste a quase 25 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e mais de 968 mil contágios. O número aumenta rapidamente. A Índia figura agora ao lado dos países mais assolados pelo vírus, como os Estados Unidos e o Brasil, e desbancou o número de casos na Itália. O território paquistanês é o 35º maior em extensão territorial do planeta. Tem um litoral com 1.046 quilômetros de extensão ao longo do Mar da Arábia e do Golfo de Omã. O país asiático faz fronteira com a Índia a leste, com o Afeganistão a oeste e norte, com o Irã a sudoeste e com a China no extremo nordeste. O Paquistão não tem fronteira com o Tajiquistão, pois estão separados pelo estreito corredor de Wakhan, que pertence ao Afeganistão, no norte. A população do Paquistão tem aproximadamente 216 milhões de pessoas e ocupou a posição de 5º país mais populoso do mundo. Constitui-se de vários grupos étnicos, entre os quais se destacam os Punjabis, os Sindhis, os Patanés e os Baluquês. Embora o Urdu seja o idioma oficial, o inglês também é amplamente utilizado. A economia do Paquistão é caracterizada pela pobreza da população, pois a renda per capita é de apenas $500 por ano. Problemas com a precariedade habitacional e a infraestrutura inadequada de saneamento básico contribuem para o surgimento de doenças e para a alta taxa de mortalidade. Para se ter uma ideia, somente 1/3 da população tem acesso à água potável. De cada 4 crianças paquistanesas, apenas uma frequenta a escola, o que contribui para o alto índice de analfabetismo, que atinge 2/3 da população adulta. O problema da educação é tão grave que foi a causa da revolta de uma paquistanesa, Malala Yousafzai, que foi a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, por causa da sua luta contra a repressão de crianças e jovens e pelo direito deles à educação. Como e por que o Paquistão sofre com a falta de organizações internacionais? O Paquistão, após a colônia britânica, tornou-se um país pobre e subdesenvolvido, que sofreu durante décadas com disputas políticas internas e um reduzido investimento estrangeiro, além de travar vários conflitos com a Índia. O Paquistão se tornou um país autônomo em 14 de agosto de 1947. Suas tensões com a Índia persistem até hoje, sendo atualmente a disputa pelo domínio da Caxemira o seu principal motivo. Entre os anos de 2004 e 2007, o país conseguiu alavancar um pouco seu PIB com a expansão do setor industrial. Mesmo assim, os paquistaneses sofrem com a falta de energia, desemprego, inflação e com a constante instabilidade política, ocasionando uma grande desigualdade social no país. Sobre a pandemia, o Paquistão, por ser um país com condições precárias, possui o número de pessoas infectadas subnotificado, porque eles não possuem testes suficientes para todos. Além disso, faltam leitos nos hospitais e não há respiradores suficientes, como podemos perceber em abril deste ano, quando dezenas de médicos e funcionários da saúde no país iniciaram a greve de fome em Lahore, no leste, para protestar contra a falta de material de proteção. No país até agora, tem 257.914 casos confirmados, 178.737 recuperados e 5.426 mortos pelo atual Covid-19. Bangladesh é um país asiático, rodeado quase por inteiro pela Índia, exceto o sudeste, onde tem uma pequena fronteira terrestre com Myanmar, e ao sul, onde tem litoral no Golfo de Bengala. O território do país é um pouco maior do que o estado brasileiro do Amapá, mas o número de habitantes é aproximadamente 220 vezes maior, chegando a contar com 161,4 milhões de habitantes, segundo o último censo realizado no ano de 2018. Quanto à economia, Bangladesh é um país pobre. A maior parte da população vive nas áreas rurais e se dedica à agricultura. As principais culturas são de arroz, cana-de-açúcar, batata, trigo, banana, batata doce, sementes para extração de óleo, manga e chá.
As principais criações são cabras e gado bovino. O país é um dos maiores produtores de fibras de juta, usadas para fazer tecidos e cordas. Outras indústrias importantes são as de produtos químicos, calçados, tabaco, produtos alimentícios, ferro e aço. Como e por que Bangladesh sofre com a falta de organizações internacionais? Bangladesh teve sua independência reconhecida em 1972, após vários anos de confrontos com o Paquistão. Conquistou sua independência como um país extremamente pobre, tendo um PIB recuando 14% em um ano, segundo o Banco Mundial. O território ainda passou por uma série de governos ditatoriais. Esse país do Sudeste Asiático é considerado um dos menos desenvolvidos do mundo, mesmo estando entre os mais povoados. Abalado por instabilidade política, corrupção, desastres naturais, fome e pobreza, é um país de baixa altitude, propenso a ciclones e inundações, e um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Em relação a como estão lidando com a pandemia do novo coronavírus, Bangladesh detectou o primeiro caso no dia 8 de março. Hoje, dia 16 de julho, já são quase 200 mil casos e cerca de 2.400 mortes. Já em fevereiro, o governo havia evacuado aproximadamente 300 cidadãos chineses e mudado o sistema dos aeroportos para lidar com os passageiros doentes. Além disso, quando o primeiro caso foi confirmado, instituições educacionais foram fechadas e os trabalhadores não essenciais foram encorajados a trabalhar de casa. Depois, férias foram decretadas até 4 de abril e estendidas até o dia 14. Isso foi seguido da suspensão de todos os voos vindos da Europa. Apesar do país estar sendo responsável, é um lugar pobre que veio de uma série de crises econômicas e humanitárias, sofrendo uma grave ameaça com a pandemia. Bangladesh tem sido lenta em ajudar economicamente os seus habitantes.